Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, vou pedir que permaneçam de pé por alguns instantes para a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, e vamos ler os versos iniciais. A seguir, estaremos fazendo uma breve oração. Eclesiastes, capítulo 10. Vamos ler os versos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, por tudo que já ouvimos nesta tarde. E te pedimos, Senhor, que continues nos abençoando, pois somos dependentes, necessitados. Precisamos, Senhor, da tua bênção. Pai, que a tua palavra venha alcançar espaço adequado no coração de cada um de nós. Pai Santo, atende o nosso pedido, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, tomem assentos. Quero dizer da minha gratidão a Deus, da minha felicidade em estar aqui nesta tarde, e posso dizer estar aqui mais uma vez. Estou feliz em poder atender o convite do amado pastor Roberto José dos Santos, pessoa a quem devotamos admiração, amor e companheirismo. Muito feliz pela palavra de testemunho e outras instruções que já ouvimos nesta tarde, pelo gozo que eu vi ser manifesto no coração dos amados. Muito feliz pela multidão de servos e servas de Deus que se reúnem nesta tarde para cultuar o Senhor e receber do Senhor, pela sua palavra, a boa instrução, a boa orientação. Louvado seja Deus. Amados, eu quero pensar com todos vocês nas palavras que temos lido, considerando que temos um tema que fala de sabedoria, pois temos um tema que nos informa que se nós orientamos, se nós instruímos o sábio, ele vai se tornar ainda mais sábio. A Bíblia nos ensina que se a gente instrui o estúpido, não vai ter bom resultado, né? Porque o estúpido, ele não quer ser orientado. E a palavra que temos lido, amados, ela é bastante esclarecedora. O autor usa aqui uma metáfora para mostrar como a estultícia, como a tolice, como a estupidez, como a ausência da sabedoria que vem do alto, pode prejudicar gravemente
uma pessoa, ainda que esta seja uma pessoa reconhecidamente sábia e honrada. Mas fico entendendo que a sabedoria e a honra possuída pela pessoa aqui referida, nem se trata da honra dada por Deus e nem da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela não se coaduna com a estutícia. A estutícia, a estupidez, a tolice, a parvoíce, florescem exatamente na ausência da sabedoria divina, que de fato é um dom de Deus, é uma concessão de Deus a cada um de nós, para que possamos cumprir a nossa missão na construção de bons relacionamentos, na edificação da igreja, na edificação da família e na edificação de nossa vida pessoal com o nosso bom Deus. Recordando o verso, o autor está fazendo a afirmação comparativa de que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é um pouco de estutícia na vida de um homem, ainda que famoso em sabedoria e em honra. A seguir, ele faz a afirmação de que o coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo se inclina para o mal. Versão revista e corrigida, na qual lemos: o coração do sábio inclina-se para a direita e o coração do tolo inclina-se para a esquerda. Se a gente pensa nas palavras de Paulo no capítulo 8 de sua epístola aos Romanos, nós encontramos palavras semelhantes, quando ele diz que a carne, isto é, a natureza adâmica, se inclina para a morte, e a natureza, a nova natureza que o Senhor nos deu, quando nos gerou de novo pela palavra da verdade, se inclina para a vida. Então, nós vamos continuar pensando e considerando que, de fato, nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos melhorar, nós precisamos nos livrar das parvoíces. Lembram-se que Paulo reclama por diversas vezes contra a parvoíce. Lembram-se que Jesus fala contra as palavras frívolas, as bobagens, as palavras inócuas. E Paulo ainda, de forma mais contundente, contra as palavras indecentes, mentirosas. E Tiago ainda é mais incisivo, quando ele chega a dizer que a língua do ser humano está carregada de peçonha, pois com a língua, isto é, com o instrumento da fala, o homem pode glorificar a Deus e, paralelamente, amaldiçoar aos homens. Aliás, ele simula fazer isso, ele pensa fazer isso, porque, verdadeiramente, Tiago explica que da mesma fonte não pode jorrar água
saudável e água que não seja saudável. Falando mais fácil, não pode jorrar dos lábios da mesma pessoa o bem e o mal. É preciso que haja uma perfeita definição e, para tanto, uma perfeita sintonia de cada um de nós com o reino, com o Senhor, com o Espírito, a quem pertencemos, a quem recebemos como sendo o nosso guia. Louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, nós vamos prosseguir e vamos conferir, por exemplo, que a sabedoria, ela é preciosíssima. O Velho Testamento e também o Novo. No Velho Testamento, notadamente, aqueles livros reconhecidos como sapienciais, abundantemente falam e exaltam a sabedoria. Também o Senhor Jesus trata da questão. Os apóstolos também falam abundantemente. Paulo, Pedro, Tiago tratam desse tema e o apresentam como sendo essa virtude absolutamente necessária para o desempenho de nossas responsabilidades na construção de relacionamentos justos. Vamos lembrar que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derriba com as suas próprias mãos. Diz também que o varão sábio é forte e a sabedoria consolida a força. Glórias ao nome do Senhor. E quando Pedro, ele orienta aos casados, quando ele orienta aos homens casados e também às mulheres casadas, ele apresenta como a grande virtude para a consolidação do bom relacionamento conjugal exatamente a sabedoria divina. Ao falar para as mulheres casadas, ele diz: e o enfeite delas não seja o uso de joias, não seja o frisado dos cabelos, não seja o aparato de vestuários, mas seja o incorruptível traje de um espírito manso e quieto, virtude preciosa diante de Deus. Então Pedro está falando de sabedoria, está falando de virtude que compõe a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. O apóstolo prossegue e chega o momento em que ele se dirige aos homens casados. Então, ele diz: marido, vive a vida comum do lar com a tua mulher com entendimento. Entendimento. Considerando ser a tua mulher o vaso mais frágil, considerando que tu e a tua mulher são co-herdeiros da graça da vida, considerando que assim as vossas orações não serão interrompidas. Então, a grande proposta de Pedro
para a consolidação do bom relacionamento conjugal, marido, mulher, é a sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, sabedoria, concessão divina para mim e para cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia afirma que mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. E há uma informação importantíssima, Eclesiastes capítulo 9, versos 14 e também 15 e 16. O autor, ele fala que havia uma pequena cidade. E ali naquela pequena cidade habitavam poucos homens. E aquela cidade, ela foi invadida por um grande rei que comandava um grande exército. Mas naquela cidade também havia um homem que era pobre. Ele não era um homem de grande posses materiais, mas ele era sábio. E aquele homem, pela sabedoria, ele livrou a cidade daquela invasão. Então, há uma linda conclusão. Há também a informação que depois o pessoal foi ingrato, o pessoal não valorizou a atitude daquele homem que proporcionou a vitória para a sua cidade. Mas vem a linda afirmação conclusiva, dizendo que vale mais a sabedoria do que as armas de guerra. Penso que a falta dos aplausos, a falta do reconhecimento, a falta de uma forma gloriosa de se atribuir àquele homem a vitória da cidade, também é instrutivo para nós. Porque quem é usado por Deus para exercitar sabedoria que vem do alto e proporcionar vitórias e bem-estar a outros, no sentido individual ou coletivo, ele também pela sabedoria que vem do alto, ele não faz para se mostrar, ele não faz em busca de vanglória, ele não faz em busca de uma exaltação pessoal, porque a sabedoria que vem do alto também não se coaduna com a presunção. Louvado é o nome do Senhor. Então, nossa história, ainda que seja uma ilustração, ela nos ensina perfeitamente como a sabedoria divina pode ser aplicada e como ela produz grandes resultados. Bendito é o precioso nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero lembrar que a Bíblia nos ensina que a sabedoria que vem do alto, ela está à nossa disposição. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e o Senhor vai conceder liberalmente, e não vai lançar em rosto. Então nós temos a fonte, nós temos onde buscar, nós temos onde nos abastecer da sabedoria
que vem do alto, sabedoria divina, concessão de Deus a nós. E considerem comigo, nós somos necessitados da sabedoria do alto. Nós somos dependentes da sabedoria divina. Muitos problemas acontecem nas famílias pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem nas igrejas pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem em convenções pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem na vida pessoal do obreiro ou de um cristão sem graduação ministerial por falta da sabedoria, sabedoria que vem do alto. Por quê? A sabedoria que vem do alto é absolutamente necessária para a construção de nossos relacionamentos. Absolutamente necessária e ainda mais, absolutamente suficiente. Sabedoria divina é absolutamente necessária e também absolutamente suficiente. Não podemos viver bons relacionamentos sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a nossa vida com Deus sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a família sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a igreja sem a sabedoria que vem do alto. Agora, com a sabedoria que vem do alto, nós nos edificamos a nós mesmos, nós edificamos a família, nós edificamos a igreja e temos bom relacionamento com Deus. Os irmãos entendem, digam amém. Quero lembrar que no capítulo 13 do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, Deus, através deste profeta, faz uma denúncia contra falsos construtores. Eles são chamados inicialmente de falsos construtores. No andamento do texto, eles são chamados de falsos profetas. Então, entendamos, Deus reprova a atitude daqueles profetas, dizendo que eles constroem paredes de lodo e rebocam-nas com argamassa falsificada. Isto é serviço de tolo. Isto é serviço de quem não tem sabedoria. Fazer uma parede de lodo, rebocar uma parede com argamassa falsificada, é atitude de quem não tem juízo. E o Senhor prossegue falando por intermédio de seu profeta e diz assim: eu vou mandar uma chuva de pedras, eu vou mandar uma saraivada, eu vou mandar uma chuva de coriscos, olha aí, gente, e vou derribar a construção e vou também destruir os construtores. E a partir daí, o Senhor passa a chamar esses loucos construtores de falsos profetas. Porque eles estavam dizendo que Deus não mandou. Eles estavam prometendo que Deus não prometeu. Eles estavam dizendo que o povo ia receber dádivas que Deus não prometeu. E que tal, amados?
Será que na nossa atualidade não se pode perceber uma multidão de gente falando que Deus não mandou, prometendo que Deus não prometeu, dizendo que Deus vai fazer o que Deus não disse que vai fazer e que de fato não vai fazer? Eu preciso dizer que Deus ainda usa seus profetas. Não estou aqui generalizando, dizendo que todo profeta é mentiroso, não. Mas é preciso que saibamos que, de fato, existem os construtores que se utilizam de lodo e de argamassa falsificada. Mas o Senhor prometeu, o Senhor concedeu, o Senhor colocou à nossa disposição o verdadeiro material para a construção sólida. Sabedoria que vem do alto. Para concluir esse tópico aqui nesta linha de pensamento, vamos lembrar, o Senhor Jesus, Ele conclui o Sermão do Monte falando de sabedoria e falando da falta dela. E como é que o Senhor caracteriza o sábio? Como é que o Senhor caracteriza o tolo? Gente, é de uma clareza tal que não precisa esforço algum para entender. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e a obedece, este compará-lo-ei ao homem sábio. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou sobre a rocha. Não, ele não usou argamassa falsificada, ele não fez uma construção de lodo em um buraco qualquer de areia. Lucas, fazendo a narrativa da mesma parábola, declara que o homem cavou sobre uma estrutura rochosa e fez uma vala profunda. Consideremos, fazer uma vala profunda em cima de uma estrutura rochosa é algo muito difícil. E naquele tempo, me parece, não tinha dinamite, não haviam ferramentas elétricas. Então consideremos, aquele homem se utilizou de instrumentos bem comuns, uma ferramenta bem rudimentar. Ele trabalhou muito tempo e isso exigiu dedicação, exigiu perseverança, portanto, exigiu suor, talvez lágrimas. Considerem comigo, isso caracteriza a vida cristã genuína. Ser crente de verdade não é uma brincadeira. Ser crente de verdade não é um glamour. Ser crente de verdade não é uma exaltação pessoal. Ser crente de verdade exige sacrifício, exige a autorrenúncia, exige um combate no mundo espiritual, existe um combate contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas valeu a pena.
O homem cavou, fez uma vala profunda sobre uma estrutura rochosa, e então chegou a hora da sua construção ser testada. Penso que Jesus conhecia o capítulo 13 de Ezequiel. Então veio a chuva, veio o soprar dos ventos, os rios encheram, deram de ímpeto contra aquela casa. Olha aí, gente, a provação veio em 3 modalidades. A chuva desceu, ventos assopraram, rio subiu, correu contra aquela casa. Acabou o barulho, a tempestade passou, e a casa permaneceu lá, porque estava edificada sobre a rocha. É a vitória do sábio. Mas o tolo, que pareceu não ter a lucidez para entender que a chuva pode aumentar, que pode ter coriscos, raios, que pode haver ventania, que pode haver a correnteza das águas. Ele fez a sua casa lá num buraco qualquer de areia. Não dá trabalho cavar na areia. Deve ter se utilizado de lodo, de argamassa falsificada. Isto é, se utilizado de material inadequado para a sua construção. Resultado: a prova veio na mesma modalidade. A chuva que desce, os ventos que sopram, os rios que correm e dão de ímpeto. E a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Amados, às vezes eu fico pensando, porque assim, me parece que quando a gente fica mais velho, a gente pensa mais. Desculpe aí os jovens, mas é porque nós, depois de uma certa idade, penso assim, que considerando o que a gente já viu, já viveu, a gente passa a refletir. E eu, nos meus pensamentos, não diria como Daniel, nas minhas visões da noite, mas nos meus pensamentos, bem natural. Eu penso assim, amados pastores, considerando obreiros que desistem do caminho com tanta facilidade, ou que caem no primeiro soprar do vento da tentação, ou que entram num estado depressivo. Estou falando de uma realidade existente. E às vezes eu fico pensando, amados, que o obreiro inicia sua carreira ministerial sem ter a lucidez, sem ter a sobriedade para compreender o que é verdadeiramente ser um obreiro da causa de Deus. Por exemplo, um obreiro inicia sua carreira pensando não exatamente ser um servo, mas pensando de ganhar notoriedade, pensando nos aplausos, pensando muito mais em ser um ídolo do que em ser um servo. Aí, quando vem a primeira bordoada, ele não aguenta. Ser pastor é isso? Ser pastor é isso aqui? Ser pastor é desse jeito?
Ah, não, esse negócio não dá para mim. Porque ele esperava outra coisa. Ele não se lembra que Jesus disse: eu estou enviando vocês como se envia ovelhas no meio de lobos. Se considerarmos as palavras do Senhor Jesus, dizendo: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, toda perseguição que vier já está nas contas, toda aflição que chegar já faz parte do pacote. Paulo entendia isso. Entendia tanto que ele escreve: qualquer que quiser servir ao Senhor piedosamente passará por grandes aflições. E não é apenas esta vez, tantas vezes Paulo fala das aflições e até se regozija nas aflições. Porque ele não ingressou na vida ministerial pensando em glória humana, pensando em glória pessoal, pensando em ser carregado nos braços, pensando em ser aplaudido em todos os lugares. Ele entrou na vida ministerial, ouvindo as palavras do Senhor: eu vou mostrar para você o quanto você deve padecer pelo meu nome. Então, ele padece tantas chicotadas, ele vai às prisões, ele sofre naufrágio, ele é perseguido pelos falsos irmãos, ele padece nudez, ele padece fome, e enfim, são tantas aflições, mas ele se regozija, porque tudo já fazia parte do pacote. Eu estou no caminho desde 1967, pastoreando há 39 anos, como diretor da convenção no estado do Ceará, desde 96, presidindo agora há 5 anos. Então já vi tantas coisas. E fico pensando às vezes: ah, se tu soubesses, se tu tivesses a lucidez, sobriedade, lucidez, sabedoria divina, que nos dá o discernimento correto de fatos, de coisas. Aleluia, estamos falando da instrução ao sábio. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor fala conosco nesta tarde mais uma vez. Glória. Vamos continuar, amados, e vamos ver uma palavra bastante elucidativa, bastante esclarecedora sobre a sabedoria que vem do alto. O que é mesmo a sabedoria que vem do alto? Se ela é absolutamente necessária, se ela é absolutamente suficiente. O que é isso então? Tiago, coube a Tiago fazer o desvendamento. Tiago, ele diz que se alguém é sábio, mostre pela sua conduta em mansidão de sabedoria.
E eu fico maravilhado com as palavras de Tiago, aqui no capítulo 3 e verso 13 de sua epístola. No capítulo 1 e verso 5, ele já havia aconselhado que os irmãos, que nós devemos pedir a Deus, na certeza de que Deus nos atenderá. Agora, ele caracteriza a sabedoria que vem do alto como sendo mansidão de sabedoria. Os senhores sabem muito bem que a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, por diversas vezes, fala positivamente da mansidão. Por exemplo, a palavra dura suscita a ira, mas a mansa desvia o furor. E assim vai. Mas Tiago coube a ele dizer mansidão de sabedoria. Paulo também fala de mansidão, mas só Tiago diz mansidão de sabedoria. Aí, meu amigo pastor Roberto, eu fiquei pensando, por que mansidão de sabedoria? Aí eu pude entender o seguinte: mansidão de sabedoria, porque eu devo reagir com brandura às provocações, ainda que injustas, não porque seja medroso, não porque seja covarde, mas porque o Espírito de Deus que habita em mim já me disse que a ira humana não produz a justiça de Deus. E que a nossa zanga, como diz lá no Ceará, a nossa zanga, o nosso entufaiamento, nosso ódio, nossa raiva, nosso destempero, nossa estupidez não resolve nada. São obras da carne, só complicam as coisas. E se nós não somos guiados pela carne e somos guiados pelo Espírito, podemos exercitar mansidão de sabedoria, reagindo com brandura e paciência. Não porque não saiba reagir, não porque não saiba brigar, porque eu costumo dizer que eu sou o João da Paz, mas se eu quiser também eu sei ser atrevido. Nós somos como aquele rádio antigo que tinha um botão que rodando para o lado é AM, para o outro lado é FM. Então nós todos somos assim. Qualquer um de nós, crente há 80 anos, há 70, desde menino, batizado pelo Espírito Santo, usado por Deus nos dons espirituais, mas se quiser ser mau, é só virar o botão. Então eu também sei atrevido. Eu não vou dizer que sei brigar, mas poderia insultar e apanhar muito. Mas eu não devo andar segundo a carne. Não é a natureza carnal. Eu devo andar segundo o Espírito. Ainda que eu saiba brigar, que eu seja faixa preta de karatê e seja insultado, eu tenho que reagir com brandura, porque o Espírito de Deus está em mim. Mansidão de sabedoria. Mas pastor, o senhor não está exagerando, falando dessas coisas aqui para o grupo de pastores e mulheres crentes, vasos de Deus? Eu estou não. Eu estava numa reunião da diretoria da convenção no fim do milênio passado, meu amigo Roberto José. E ali, um dos nossos colegas ali de mesa foi designado para dar um conselho a um pastor que tinha dado um soco na cabeça de um jovem, e o jovem tinha batido a cabeça no banco e tinha feito uma ferida, tinha ferido. E ele já estava respondendo um processo lá na vara da cidade. Aí o colega foi dar uma orientação a ele,
Não precisa ser todos nós, apenas o nosso presidente disse assim: pastor fulano, dê uma palavra aí ao pastor. Aí o meu colega lá, muito habilidoso, começou. Aí, enquanto o meu colega falava, ele começou a fazer assim. Puxou o paletó e a camisa para o tronco do braço e disse: eu fiz e faço de novo. Está na carne ou está no espírito? Eu era menino, minhas irmãs, e a minha mamãe trabalhava fazendo rede de tucum. É o linho extraído da palha da carnaúba. E eu, menino, deitado no chão, em cima das palhas, porque ali a minha mãe tinha sempre uma rapadura ali perto dela, e quando ela descuidava um pouco, eu dava uma dentada na rapadura dela. E eu ficava ali deitado no chão. Eu era o filho mais novo, era o mitunca da mamãe, tinha esse dengo todo, ficava ali. E uma irmã chegou, deitou-se numa rede de tucum lá perto da mamãe e começaram a conversar. E aquela irmã era fervorosa. Aquela irmã, você não tinha um culto que ela não entrasse no mistério. A língua estranha era bem rasinha. Ela dava o testemunho, ela pregava, e conversando com a mamãe. E eu escutando. Aí daqui a pouco ela disse: irmã Augusta, é a minha mãe. Irmã Augusta, o Espírito Santo me ajuda nas minhas brigas. Aí eu alarguei mais os ouvidos. Eu não sou curto das oices, não é? Mas eu alarguei mais os ouvidos para escutar aquele negócio. As pessoas pensam que menino é tolo, né? Mas às vezes não é não. E a mamãe disse assim: como é isso, mulher? Explica esse negócio aí, o Espírito Santo te ajuda a brigar? Que conversa é essa, criatura? E ela disse: olha aí, irmã, isso que ela disse, escuta aí. Irmã Augusta, é porque o mesmo calorzinho que eu sinto quando estou falando de línguas, eu sinto quando eu estou brigando. Aí eu vou dizer assim: meu irmão, minha irmã, por favor, confere aí o teu calorzinho que você tem. Esse calorzinho, se servir para duas coisas, se esse calorzinho serve para fazer o mal e o bem, examina esse calor. Examina. Às vezes aquelas pessoas mais próximas de mim, mas de maior intimidade, quando eu vejo elas saindo um pouco assim do ritmo da normalidade, eu digo: olha, você está com um negócio de dois calorzinhos. O calorzinho que serve para duas coisas. Vigia, vigia, vigia. Então, eu ouvi isso quando eu era menino, eu devia ter 10 anos de idade. Então, gente, existem essas coisas, essas dubiedades, essas loucuras, elas existem. E nós precisamos ser totalmente curados desses males. Vou contar só mais um para a gente passar adiante e encerrar. Eu conheci uma irmã, por sinal, ela era esposa de um pastor. Depois ela ficou viúva. E ela era tia da minha mulher. Eu conheci de perto. Quando ela se zangava, ela dizia: meu braço direito não é crente. Mas, pastor Roberto, isso pode ser coisa só de cearense, né? Cearense é um povo diferente dos outros, né? Mas pernambucano é irmão da gente, né? Irmão de cearense. De repente aparece aqui um pernambucano ou uma pernambucana querendo dizer que o braço direito ou esquerdo não é comprometido com Deus. Então, lá no Ceará tinha essa irmã, precisava graduada, né? Ela era esposa de um pastor. Olha, não mexa comigo, meu braço direito.
Uma coisa puxa a outra. Eu dirigi uma igreja dentro de Fortaleza. Um dia eu fui dar um conselho a uma irmã por conta de uns problemas da família dela. Aí ela regalou os olhos para mim e disse assim: pastor, se mexer com a minha família, o diabo vai sair da garrafa. A irmã tinha 36 anos de crente e ainda estava com o diabo engarrafado. Mas isso é coisa de cearense, né, pessoal? Tomara que pernambucano não tenha esse negócio. Mas se tiver, se converta. Rebole essa garrafa com o diabo e tudo. Não carregue esse bicho engarrafado. Isso é estupidez, isto é mosca morta no perfume, isso é mosca morta no perfume. Tudo que era bom, tudo que era cheiroso, tudo que era apreciável, passa a ser desprezado por causa de uma obra da carne. Ainda tem um pouquinho. Eu quero lembrar rapidamente, amados, Tiago, ele continua falando. Escutem bem, não vou poder mais analisar com mais cuidado as palavras de Tiago. Mas Tiago, ele apresenta 9 virtudes que compõem a sabedoria que vem do alto. Mansidão de sabedoria. Pureza de coração. Pureza de nossas atitudes. Eu costumo dizer que não basta fazer. Para Deus não basta fazer, é preciso fazer com os motivos corretos. É possível se fazer o bem para fazer o mal. Merodach Baladã é um grande exemplo. E Judas é um grande exemplo, negativo, claro. E existem na Bíblia vários exemplos de pessoas fazendo o bem para fazer o mal. Então, a sabedoria que vem do alto não faz isso. Pureza do coração, que dá pureza de nossas atitudes. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A sabedoria que vem do alto, em terceiro lugar, ela é pacífica. Em quarto lugar, ela é moderada. A moderação se caracteriza também pela temperança, pelo domínio próprio, pela sobriedade, pela lucidez. Amados, essa é uma grande virtude. Costumo dizer que se há em mim, se há em nós, a moderação como obra do Espírito Santo, nós estamos preparados para parar e pensar nas consequências de nossos atos, enquanto eles são apenas pensamentos. Consideremos a riqueza. Você ter a capacidade de parar e avaliar o que vem depois daquilo que você quer fazer, isso é obra de Deus em nós. Porque se verdadeiramente consideramos o que vem depois de nossos atos, nós recuaremos de todo mau intento, voltaremos de todo mau propósito, e seguiremos para fazer somente o bem, que edifique as pessoas e que glorifique a Deus. É de fato uma grande virtude, uma grande obra do Espírito de Deus em nós. Em quinto lugar, ela é tratável. Amados, Pedro diz que precisamos ser afáveis. Paulo diz que precisamos estar revestidos de entranháveis afetos de misericórdias e compaixões. São orientações para os bons relacionamentos. Eu não posso construir um bom relacionamento com uma pessoa se eu me dirijo sempre a ela de forma estúpida. Se eu sou mal educado com as pessoas. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, afável. Em sexto lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela faz pelas pessoas o que elas não merecem. Ela nos dá a capacidade de sermos frutíferos.
Jesus disse: vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto, deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos escolheu para sermos frutíferos. A sabedoria que vem do alto, em oitavo lugar, ela é sem parcialidade. Ela não trata com discriminação. Em nono lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia. Ela é verdadeira. Nós não podemos ser falsos. Temos que ser leais, sinceros, verdadeiros. Porque o espírito do engano já foi tirado de nós. Pedro diz: o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. O Senhor nos libertou da corrupção que há no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Amados, eu penso que tenho 8 minutos. E eu quero encerrar lembrando um homem de Deus. Ok. Reverendo Roberto, 8 minutos. Se aperrear aqui, eu peço prorrogação de mais 2. Tomara que não aperrei, né? Glórias ao nome do Senhor. Amados, há um profeta na Bíblia que todos admiramos. O profeta messiânico. Ah, como o profeta Isaías foi eloquente. Quanta sabedoria. É o homem que diz: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu tenha uma boa palavra para o necessitado. Mas acreditem, não foi assim toda a vida. Quero encerrar exatamente pedindo a vocês que considerem essa realidade do profeta. Vamos refletir um minutinho sobre o capítulo 6. Ele diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi os serafins. Os serafins voavam, e eles tinham 6 asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam os pés. E voando eles diziam: Santo, 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 Santo. Você pode dizer: pastor, o senhor errou, foi só 3 vezes. Isaías escutou 3. Ele desmaiou. Agora os serafins, eu penso que eles continuam lá. Santo, Santo, Santo. Então Isaías desmaiou, ficou lá meio morto. E ele grita: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Havia uma mosca morta, inutilizando a sabedoria do profeta. Ele era um homem culto. Ele era príncipe de Judá. Diante dos homens estava tudo bem. Diante dos homens que faziam o sacerdócio, estava tudo bem. Diante dos demais profetas, estava tudo bem. Agora, quando ele foi confrontado pela santidade de Deus, foi diferente. Amados, entendamos juntos
na glorificação feita pelos seres angelicais, o que é que está em destaque? Tantas coisas poderiam estar. O Senhor poderia estar sendo louvado pela eternidade, pela soberania. O Senhor poderia estar sendo exaltado pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia. Mas por nada disso. Enfim, ele estava sendo exaltado por quê? Porque ele é santo. Então isso arrebentou com Isaías. Porque o foco da santidade de Deus se acendeu diante dele. E quando se acendeu o foco da santidade de Deus diante dele, ele começou a enxergar seus próprios defeitos. E às vezes eu fico pensando assim, se descesse agora uma luz do céu assim, com uma potência, uma tensão especial, que rompesse esse teto aqui, focasse em cima de todos nós aqui. Como ficaríamos? Será que haveríamos de enxergar algum defeito em nós? É só indagação. Ou será que nós íamos entrar no coro angelical e começar até a voar, fazendo aviãozinho, santo, santo, santo? Isaías não conseguiu fazer aviãozinho. Ele caiu por terra. Vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem como eu saber qual era a blasfêmia de Isaías. Não tem como eu saber qual era a sua parvoíce. Não tem como eu saber se ele se utilizava de alguma palavra frívola, inócua, ou se ele pronunciava alguma indecência, alguma imoralidade. A verdade é que ficou confessado naquele ato: eu sou um homem de lábios impuros. E pior ainda, eu habito no meio de um povo que é do mesmo jeito, um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vou morrer. O Senhor é bom. Um ser angelical saiu da rota da glorificação, foi ao altar das brasas vivas. E assim, com um alicate grandão, pegou uma brasa, ó, e continuou voando, aterrissou aqui junto do profeta que estava desmaiado. Ele estava desmaiado diante da voz do que clamava. Ele fala, está lá no livro. A voz era tão potente que o templo estremeceu. O alicerce, as bases, o limiar, tudo tremia diante da voz do que clamava. Que clamor é esse? Era o clamor dos serafins? Não. Não era a voz dos que clamavam, era a voz do que clamava. Havia um clamor de uma pessoa individual. E aquela voz era potente, fez estremecer o templo. Então o serafim foi, esfregou aquela brasa viva nos lábios do profeta. Eu fico pensando assim, que deu uma chiadinha, né? Pega aquela brasa viva e... Eu penso até que o serafim caprichou, esfregou, indo e voltando. E foi esfregando e dizendo assim: isso te tocou, perdoado foi o teu pecado, tirada foi a tua iniquidade. Aí ele se recuperou, levantou-se, firmou-se sobre os seus pés. E como diz lá na minha terra, as oices dele também se abriu. Agora ele ouviu a voz do que clamava.
Agora ele entendeu, ele apenas ouviu o barulho, mas não sabia a mensagem. Agora ele entendeu o que a voz, o que o clamor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele perdoado, ele purificado, levantado sobre os seus pés, restaurado na sua capacidade de ouvir e também na sua fala, ele grita: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E mais adiante no seu ministério, ele diz: o Senhor me deu uma língua erudita. Ele foi purificado. Ele foi liberto. O Senhor me deu uma língua erudita, que transmite somente palavras de sabedoria. Eu encerro. Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração. Meu pastor me permita fazer uma oração de gratidão a Deus. Parece que eu não precisei pedir a prorrogação dos dois, não, né? Glória a Deus. Se não pedir a prorrogação, peço perdão. Vamos orar, gente? Gente, deixa eu fazer uma pergunta ousada. Quem aqui acha que precisa melhorar? Tem alguém aí que já chegou no topo, não precisa melhorar, já está na perfeição? Se você chegou aí, Jesus te leva ainda hoje. Você vai morrer. Não na condição de Isaías, mas porque chegou à perfeição. Gente, aí não faz parte da mensagem, não, é uma brincadeira. Então, você acha, você sabe, você tem a convicção, precisa melhorar. Eu também, claro. Então nós vamos dar as mãos e vamos fazer um clamor, Senhor. Nós precisamos ser mais sábios. E a sabedoria envolve toda uma conduta de filho de Deus, de gente guiada pelo Espírito Santo. Glória, obrigado por dar as mãos. Mais um pedido, levanta aí um pouquinho, até o ponto que não cause desconforto. Mais um pedido, fecha os olhos. Abre a tua boca para clamar, para adorar. Aleluia! Você pode dizer: santo, santo é o Senhor. Você pode dizer que glória e majestade estão diante do seu trono. Aleluia! Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu Espírito atuando em cada vida. Senhor, vem purificar os nossos lábios, os nossos olhos, o coração de cada um de nós, nosso corpo inteiro. Senhor, nos livra das blasfêmias, das parvoíces, das tolices, dos excessos. Nos guarda, Senhor, das palavras que corrompem. Senhor, vem nos dar uma língua erudita. Se precisar, Senhor, vem, manda, Senhor, que a tua brasa purificadora seja esfregada nos nossos lábios. Senhor, toca nas nossas mãos, nos nossos corações, unge os nossos olhos, unge a nossa cabeça.
O Senhor está tocando nas vidas dos meus irmãos. O Senhor está tocando na vida de minhas irmãs. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca ainda mais. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.